A história começa nas profundezas do oceano, onde vemos um grupo de pescadores pescando debaixo d'água. Um dos homens bebe água de uma garrafa e joga a garrafa vazia casualmente de volta ao mar. Enquanto continuam pescando, algo estranho acontece. Junto com os peixes, eles acabam capturando algo completamente desconhecido em suas redes, algo que nunca tinham visto antes. Depois disso, somos apresentados ao nosso herói, um homem chamado Barclay, que trabalha como funcionário de baixo escalão em uma empresa petrolífera. Tarde da noite, seu telefone começa a tocar de repente. Por causa da ligação, ele acorda sua filha, Kirby, e diz que eles precisam sair imediatamente. Ele explica que recebeu uma ligação urgente e diz que, no caminho, irá deixá-la na casa da mãe. Os dois se levantam e saem juntos. Eles chegam até um veículo onde uma policial já está sentada. O nome dela é Hannah. Barclay pede para Hannah levar sua filha em segurança para casa. Depois disso, ele diz que os dois seguirão juntos. Hannah responde de forma ríspida, dizendo que aquilo é um veículo da polícia, não um táxi. Mas Barclay consegue convencê-la, e no final, os três seguem juntos. No caminho, a filha de Barclay, Kirby, é deixada na casa da mãe. Depois disso, Barclay e Hannah seguem para um avião. O voo já havia sido reservado antecipadamente para eles. Assim que chegam ao local, encontram o General Austin, que lhes entrega um tablet e diz que uma enorme ameaça apareceu, e por isso, eles precisam acompanhá-lo imediatamente. No tablet, eles assistem a um vídeo onde um Homo Aquaman está atacando pessoas. Porém, Barclay não consegue assistir direito porque não sabe a senha para desbloquear o tablet. Então é revelado que Barclay nem sequer faz parte da equipe verdadeira. Na realidade, ele deveria estar viajando para a Escócia. Barclay tenta explicar que talvez um homem chamado Roger deveria estar ali no lugar dele. Em 2020, houve uma confusão de arquivos, mas ele deixa claro que não é Roger. Porém, nesse momento ele já estava dentro do avião, e por causa disso, ninguém lhe dá ouvidos. Pela manhã, eles chegam a um local onde um Homo Aqua foi capturado e mantido preso. Estranhos dispositivos estão conectados ao seu corpo. As pessoas que capturaram esse Homo Aqua explicam que estavam pescando, mergulhando quase 5 quilômetros de profundidade no mar, quando de repente a criatura ficou presa em suas redes. Todos acreditam que o Homo Aqua já está morto, mas o mais perturbador é que ninguém sabe se essas criaturas são inimigos perigosos ou possíveis aliados. O General Austin diz abertamente que eles são demônios do mar capazes de matar todos. Então mostram a ele uma pérola e explicam que todo Homo Aqua usa uma pérola assim no pescoço, da mesma forma que os humanos usam joias. Talvez essa pérola seja a razão pela qual esses demônios do mar permanecem vivos. O General Austin acrescenta que, se existe um Homo Aqua ali, então podem existir muitos outros e eles precisam tentar se comunicar com eles. Por isso, a equipe pega todos os dispositivos e segue para a praia. Mas Barclay fica para trás. Ele permanece em silêncio prestando respeito ao Homo Aqua morto. Logo depois, todos se reúnem perto da costa. Barclay não entende para que servem aqueles aparelhos, então pergunta ao general. O General Austin diz apenas para observar. Uma poderosa onda é emitida pelo dispositivo e se espalha por todo o oceano. O general explica que eles enviaram uma mensagem de saudação e que os Homo Aqua entenderão esse sinal. A equipe planeja passar a noite naquele local e Barclay também fica com eles. Mas mesmo agora ele ainda não entende por que foi levado até ali. Ele continua pensando que não é Roger. Confuso e exausto, acaba adormecendo. Mais tarde, vemos o local onde o Homo Aqua capturado estava pendurado e amarrado. 2 guardas de segurança estavam de vigia, mas de repente a água invade toda a área, transformando o chão em lama espessa. Uma das guardas, uma mulher, fica presa na lama. O guarda tenta desesperadamente salvá-la, mas acaba sendo puxado para baixo da terra. Algo emerge das profundezas, liberta o Homo Aqua e o leva embora. Alarmes começam a soar por toda parte. Ao ouvir os alarmes, toda a equipe acorda rapidamente, se prepara e corre para o local junto com o General Austin. Quando chegam, percebem que o Homo Aqua desapareceu. Não apenas isso, os 2 guardas também sumiram. Tentam contato pelos comunicadores, mas não recebem resposta. Então o General Austin encosta o ouvido no chão e percebe que o som do rádio está vindo debaixo da terra. Quando escavam um pouco, vem a mão da guarda saindo do solo. Nesse momento, todos percebem que os 2 guardas foram puxados para o subterrâneo. Todos ficam chocados. Isso nunca havia acontecido antes. E além disso, o Homo Aquaman também desapareceu. Barclay sai e mais uma vez diz ao general que Roger deveria estar ali no lugar dele. Ele explica que só veio por engano porque estava com o telefone de Roger.
Diz que é apenas um pequeno trabalhador de transporte e que não pertence àquele lugar. Mas o general Austin responde firmemente que agora que Barclay está ali, ele não pode voltar. Ele precisa ficar e trabalhar. Ao ouvir isso, o pobre Barclay fica extremamente nervoso. De repente, uma voz anuncia que outro ser vivo foi encontrado saindo do mar. Todos correm para o local. A área já está completamente iluminada. Eles descobrem que um Homo aqua emergiu do oceano. Barclay não sabe exatamente como ajudar. Então Hannah lhe entrega uma câmera e pede que grave tudo. Barclay começa a filmar conforme instruído. Dispositivos de tradução são montados para decodificar os sons emitidos pelo Homo aqua. O general Austin fala com o Aquaman e diz, no idioma deles, que não querem guerra, apenas paz. Ele pergunta se os Homo aqua também desejam paz. O Aquaman responde que sim, mas acrescenta que querem realizar uma reunião não apenas com eles, mas com todo o planeta humano. O general Austin se pergunta como algo assim seria possível. Mas então vemos que, ao redor do mundo inteiro, Homo aqua surgiram em todos os lugares. A mídia fica completamente tomada por notícias sobre criaturas emergindo dos mares. Pessoas do mundo inteiro entram em pânico, acreditando que uma grande guerra pode estar prestes a começar. O general Austin é informado de que os Homo aqua querem se reunir com os humanos. Ele começa os preparativos. Uma abertura é criada em um local específico para realizar o encontro. Uma enorme caixa de vidro é construída e preenchida com água. Grandes tubulações são instaladas a partir do rio. Todos os preparativos são concluídos. Em seguida, vemos Barclay em sua casa com sua filha e sua ex-esposa. Ele conta a elas que foi enviado no lugar de Roger. Ele diz que nem sabe qual é sua função ali e admite que está extremamente assustado. No dia seguinte, tudo está pronto. Barclay chega ao local da reunião. Uma grande multidão se reuniu, junto com enorme cobertura da mídia. Um embaixador é escolhido para representar a humanidade e conversar com os Homo aqua. Primeiros ministros e presidentes do mundo inteiro acompanham tudo ao vivo. Os canais das tubulações são abertos e a água começa a fluir. Junto com ela, os Homo aqua começam a chegar. Há 6 ou 7 deles. Alguns parecem mais humanos, outros mais parecidos com peixes. Mas entre eles existe uma Homo aqua feminina. Ela parece completamente humana e se destaca dos demais. É ela quem veio falar com os humanos. O mais surpreendente é que ela não precisa de nenhum dispositivo de tradução. Ela consegue falar inglês, russo, espanhol e vários outros idiomas fluentemente. Os humanos oferecem um pequeno presente aos Homo aqua. Uma pequena planta trazida das montanhas do Himalaia. Em resposta, os Homo aqua dizem que eles também trouxeram um presente. Eles deixam cair 2 pequenos ovos e explicam que são seus filhos mortos pelos humanos. A mulher Homo aqua diz que os humanos mataram seus filhos com seus resíduos. Por causa das pesquisas de petróleo e da poluição, seus filhos morreram. O embaixador pede desculpas, dizendo que eles não sabiam disso e pede perdão. Mas a mulher Homo aqua responde que eles não conhecem os humanos e nem desejam falar com eles. Então ela aponta para um homem sentado entre a multidão e diz que querem falar com ele. Seu dedo aponta diretamente para Barclay. Barclay fica apavorado. Ele é apenas um homem comum e nem deveria estar ali. A mulher Homo aqua diz que Barclay demonstrou respeito quando prestou homenagem ao Homo aqua morto anteriormente. Por isso, eles querem falar com ele e com mais ninguém. Nesse local existe uma diretora chamada Kate. Nem ela consegue entender por que aquela Homo aqua escolheu justamente ele. Quem é esse homem, afinal? Todos explicam a ela que ele é apenas uma pessoa comum. Ele nunca deveria ter feito parte daquela equipe. Então a Homo aqua fala e diz: "Você falará conosco como nosso embaixador." Barclay fica em choque, mas é oficialmente declarado pronto para essa função. No entanto, os humanos suspendem temporariamente a reunião. Barclay é levado para um canto sob forte segurança. A diretora Kate conversa diretamente com ele e pergunta como ele conhece os Homo aqua. Barclay responde honestamente que não faz ideia. Ele diz que está vendo aquelas criaturas pela primeira vez. Por causa dessa incerteza, todos ligados a Barclay, sua filha e sua ex-esposa, são colocados sob proteção e levados para um hotel de luxo. Barclay tem permissão para encontrá-las lá, mas ele não faz ideia do que as autoridades planejam fazer com ele. Agora, em todos os noticiários, existe apenas um nome sendo comentado: Barclay. Todos os canais informam que Barclay foi escolhido como o novo embaixador para se comunicar com os Homo aqua e que eles aceitam falar apenas com ele. Quem é esse novo homem que apareceu de repente no cenário mundial? Ao anoitecer, outra reunião secreta é organizada com os Homo aqua. Barclay também é levado até lá. Kate fala com os Homo aqua e diz que, como diretora, ela conduzirá as negociações. Mas os Homo aqua respondem firmemente: não. Falaremos apenas e somente com o humano que escolhemos como embaixador.
Caso contrário, não haverá conversa alguma. Kate não tem escolha além de aceitar. Barclay avança e fala com os Homo Aqua. A mulher Homo Aqua diz que normalmente eles não possuem nomes, mas que ele pode chamá-la de Salt. Ela declara ainda que se comunicarão exclusivamente com Barclay como embaixador deles e que essa decisão é definitiva. Não haverá discussões nem negociações sobre isso. O restante da reunião acontecerá na manhã seguinte. Com isso, Salt vai embora. Barclay é escoltado até um carro. Dentro do veículo, Kate já está sentada. Barclay está visivelmente aterrorizado. Ele diz que se quiserem ele pode fugir e desaparecer. Promete que não contará nada a ninguém e implora para que não o matem. Kate o tranquiliza e diz que ninguém irá machucá-lo. Mas ela deixa uma coisa clara. Somente ele falará com os Homo Aqua e dirá apenas as palavras e frases que lhe forem instruídas. Barclay concorda. Ele nunca carregou uma responsabilidade tão grande antes, mas aceita. Depois disso, ele retorna para junto de sua família. Enquanto isso, cientistas começam a estudar os ovos dos Homo Aqua para descobrir exatamente como e por que morreram. Barclay passa um tempo com a família. Sua filha, Carly, está com ele e diz que ele se tornou incrivelmente famoso. Sua ex-esposa também está presente. Depois vemos Kate com um jovem, seu namorado. Ela compartilha alguns momentos românticos com ele. Enquanto isso, na instalação onde as amostras dos ovos Homo Aqua estão armazenadas, um homem rouba secretamente uma das amostras. Ele a entrega a uma pessoa muito poderosa, que rapidamente a leva até um general de alta patente. Eles começam a discutir estratégias futuras e como lidar com os Homo Aqua. No dia seguinte, os preparativos para a reunião estão concluídos. O enorme salão que estava cheio de pessoas no dia anterior agora está restrito. Apenas algumas pessoas selecionadas têm permissão para entrar. Barclay, como embaixador, é preparado para conversar com os Homo Aqua. A caixa de vidro é preenchida com água e os Homo Aqua chegam para iniciar as negociações. Barclay, agora oficialmente um embaixador, está extremamente nervoso. Ele nunca fez algo assim na vida. Salt chega e fala diretamente com Barclay. Ele é instruído a ler apenas as frases exibidas diante do vidro. Primeiro, Barclay pede desculpas pela morte das crianças Homo Aqua. Então Salt faz uma pergunta. Você é pai? Barclay responde que sim. E a reunião começa, mas antes do início oficial, Salt pede a Barclay um copo de água. Trazem um copo com água engarrafada. Ela recusa e exige água do rio. Os soldados correm imediatamente até o rio, enchem uma garrafa e trazem a água de volta. Entregam o copo a Barclay. Ele olha confuso e pergunta a Salt o que deve fazer com aquilo. Ela responde: beba. A água está suja, barrenta, poluída e claramente cheia de vírus. Barclay não consegue beber. Ele olha novamente para a tela e volta a ler as falas preparadas. Salt o interrompe e diz que ele está falando a linguagem dos políticos. Então Barclay para de ler. Ele fala com sinceridade. Agora eu entendo o que você quer dizer. Nós humanos poluímos a água juntos. Jogamos quantidades infinitas de lixo no mar e o transformamos em veneno. Ele pede desculpas sinceramente a Salt e ao povo dela e promete que os humanos tentarão resolver isso o mais rápido possível. Salt olha para ele e diz: você é meu humano favorito. A reunião termina ali. Barclay volta para casa. Ainda está abalado, mas feliz por estar com a família. Dentro do salão, as autoridades discutem o que fazer em seguida, porque se os Homo Aqua ficarem decepcionados sequer uma vez, a humanidade poderá enfrentar consequências desastrosas. No dia seguinte, outra reunião acontece. Barclay novamente participa como embaixador e fala com os Homo Aqua. Ele diz a Salt que as preocupações dela foram levadas a sério. Os líderes mundiais estão tratando o assunto como prioridade e tudo será feito para limpar as águas. Porém, ele explica que o processo pode levar meses ou até anos. Os humanos precisarão de pelo menos 10 a 12 anos. Salt se recusa a aceitar. Ela diz que, se os governos realmente quisessem, os oceanos poderiam ser limpos em poucos dias, mas os humanos não farão isso por causa da política, e eles não podem esperar tanto tempo. Com raiva, ela manda todos olharem para fora. Quando olham, veem que uma tempestade chegou. A chuva começa a cair, e junto com ela, lixo começa a cair do céu. É o mesmo lixo que os humanos jogaram no oceano. O pânico explode. Muitas pessoas morrem, mas a chuva de lixo não para ela, fica ainda mais intensa. O próprio mar começa a devolver o lixo para as cidades. Pequenos detritos, enormes peças metálicas, pneus, plástico, papel, polietileno, tudo. A filha de Barclay e sua ex-esposa estão indo para o salão de carro, mas ficam presas. Barclay percebe que sua família está em perigo. Ele corre e consegue levá-las para dentro do salão. Nesse momento,
A cidade inteira já está soterrada por lixo. Até o Titanic é retirado do mar e lançado sobre a cidade. A destruição continua. Barclay implora perdão a Salt. Ele diz: os humanos estão aterrorizados e farão o que for necessário. Então Salt faz outra exigência. As fronteiras devem ser definidas. Os humanos não poderão entrar profundamente nos oceanos. A terra pertence aos humanos, mas o céu pertence a ambos. Uma discussão começa dentro do salão. As pessoas perguntam como o céu poderia pertencer aos Homo Aqua. Salt responde que o céu contém oxigênio e eles também precisam de oxigênio para sobreviver. De repente, Salt se transforma na forma de um homem. Todos entram em pânico. O medo se espalha imediatamente. Depois ela volta à forma feminina. Barclay pede desculpas novamente e pede apenas alguns meses. Ele promete que os humanos limparão totalmente os oceanos. Então Salt revela uma terceira exigência. A próxima reunião não acontecerá em terra. Ela ocorrerá no território deles, nas profundezas do mar, a pelo menos 25 mil pés abaixo da superfície. Ela pergunta se os humanos estão prontos para isso. Descobrimos então que o próximo local da reunião será no Oceano Atlântico. Todos ficam aterrorizados, mas Barclay não demonstra medo. Ele apenas responde: sim. Depois vemos Barclay passando por um treinamento especial junto com outras pessoas. Ele aprende a sobreviver debaixo d'água, treina a aprender a respiração, porque em breve descerá até as profundezas do oceano para conversar diretamente com aquelas criaturas. Entre as pessoas que irão com Barclay está um homem chamado Ravi, que vem da Índia, e outro homem chamado Ted, que também fará parte da missão. Barclay é informado claramente de que uma missão tão grande nunca foi tentada antes. Esta será a primeira missão desse tipo. Também vemos Kate, a mulher responsável por toda a operação. Barclay está em casa quando Bárbara implora para que ele não vá. Ela diz que, se ele for até lá, talvez nunca mais volte vivo. Sua filha também está presente e está zangada com ele. Ela diz que aquilo não é brincadeira. Ele está indo para um lugar de onde voltar vivo é quase impossível. Com raiva e magoada, ela vai embora. Barclay conversa com Bárbara e pede que ela acalme a filha. Ele promete que realmente voltará e que nada acontecerá com ele. Bárbara o abraça. Nesse momento, sua filha volta e também abraça o pai. Depois de se despedir das duas, Barclay parte. Ted menciona que trouxe um pequeno presente para os seres que vivem debaixo d'água. Um globo terrestre de madeira. Ele diz que pretende entregá-lo a eles. Logo, o helicóptero chega ao destino, onde vários navios estão posicionados sobre o oceano. O helicóptero pousa em um desses navios. Entre as 6 pessoas também está o embaixador Austin. Para esses 6 indivíduos foi preparado um veículo especial, algo parecido com um submarino, mas que se assemelha a um grande recipiente metálico. Sentados dentro dessa estrutura, eles irão descer até a parte mais profunda do oceano. Todos estão aterrorizados porque ninguém jamais tentou algo assim antes. Parece a primeira missão desse tipo na história humana. Os 6 entram no veículo e ele é selado firmemente pelo lado de fora para impedir a entrada de água. Kate dá a ordem e o pequeno submarino é lançado ao mar. O veículo está preso por uma corda extremamente resistente e a equipe no navio começa a baixá-lo lentamente. A descida levará pelo menos 7 minutos. Também descobrimos que o submarino descerá cerca de 5 a 6 milhas de profundidade. De vez em quando, Ted entra em pânico. Ele diz que talvez o submarino esteja vazando e que água esteja entrando. Barclay o acalma, explicando que não é água, mas apenas suor. Ele pede que Ted respire fundo e lentamente. Ted vai se acalmando. Ravi também fica extremamente nervoso em alguns momentos. Esse medo é compreensível, porque nenhum humano já foi tão fundo antes. Além disso, o submarino faz sons altos e perturbadores, aumentando ainda mais o medo deles. Enquanto isso, vemos Kate chegando a Londres para uma reunião. Ela percebe que as discussões já começaram. Kate interrompe e diz que a reunião precisa parar imediatamente porque existe uma emergência. 6 pessoas estão descendo para as profundezas do oceano e isso deveria ser a prioridade. Mas um homem chamado Harry responde que eles podem discutir isso depois e insiste em terminar a reunião atual. Kate discute com firmeza e, por causa de sua insistência, finalmente recebe um lugar à mesa. Um oficial militar americano começa a explicar que já prepararam vários tipos de armas. Algumas serviriam para confundir os Homo Aqua e outras poderiam atacá-los debaixo d'água. Kate interrompe e pergunta por que armas seriam necessárias. Ela lembra a todos que aquelas 6 pessoas foram conversar, não lutar. Não deveria existir nenhuma situação que levasse à guerra. Então Hannah, uma mulher do exército britânico, fala. Ela diz que talvez os Homo Aqua estejam apenas ganhando tempo e distraindo todos enquanto preparam uma guerra gigantesca. Por isso, eles precisam estar prontos. Kate fica chocada. Todos naquela mesa falam apenas sobre guerra. Ninguém está discutindo soluções. Ela percebe que ninguém ali vai ouvi-la. Então aponta para um homem chamado Keith,
presente na reunião, e pergunta por que ele está ali. Ele nem pertence ao governo. Está apenas envolvido com extração de petróleo. Kate responde que não pode fechar sua empresa petrolífera só porque ela quer. Voltamos aos 6 homens descendo rumo ao fundo do oceano. Todos ainda estão dentro do submarino. Exceto Barclay, todos acreditam que vão morrer e que esta é a viagem final deles. Eles começam a falar para onde iriam se tivessem uma última chance. Um diz que iria para o irmão, outro diz que iria para o marido. Barclay odeia esse tipo de conversa. Ele acredita que todos voltarão vivos. Confia nos Homo Aqua e sabe que eles vieram apenas para conversar. Kate está em outro lugar com seu namorado, Christopher. Ele tenta confortá-la e diz para ela não se preocupar. Kate responde que está fazendo o possível para o sucesso da missão, mas as pessoas com quem falou parecem determinadas a destruí-la. Elas querem apenas guerra. De repente, o submarino fica preso em algum ponto. Os 6 acreditam que chegaram ao fundo, mas então o veículo começa a tremer violentamente. Eles entram em pânico. O contato com a superfície é perdido. As pessoas acima percebem que algo deu muito errado. O submarino está descendo rapidamente e sem controle. Eles suspeitam que a corda que o segurava tenha se rompido. Dentro do submarino, as luzes se apagam. Ninguém sabe se chegaram ao destino ou não. Parece que alguém do lado de fora está tentando abrir a porta. Todos os 6 ficam aterrorizados. Então a porta se abre. Mas, surpreendentemente, nenhuma água entra. Isso os assusta ainda mais. O embaixador Austin é o primeiro a sair. Ele percebe que não existe água alguma. Parece que eles entraram em uma enorme caverna. Ele sinaliza para os outros saírem. Todos ficam chocados. É como se estivessem dentro de uma bolha gigante de ar onde a água não consegue entrar. Nesse momento, Salt aparece diante deles. Ela fica feliz em vê-los e lhes dá boas-vindas calorosamente. Ela explica que criaram um ambiente adequado para os humanos e que eles podem remover os capacetes se quiserem. Mas ninguém quer fazer isso. Então Salt caminha até Barclay e pergunta: "Você confia em mim? Não confia?" Ela promete que não deixará que ele morra e remove o capacete dele com as próprias mãos. Barclay respira normalmente. Ao ver isso, os outros também retiram os capacetes. Porém, Ted se recusa. Ele está assustado demais para tirar o capacete. Salt então os conduz adiante e explica que os humanos criaram um ambiente acima da água onde os Homo Aqua podiam sobreviver temporariamente durante reuniões. Em troca, os Homo Aqua criaram aquele espaço para que os humanos pudessem respirar e viver confortavelmente ali. Na superfície, Kate fica cada vez mais ansiosa. Ela diz que perderam contato com a equipe. Não sabe o que fazer. Christopher sugere que ela descanse e volte para casa. Mas ela recusa. Ela não pode abandonar aquelas 6 pessoas em uma crise como essa. Ela permanece para monitorar a situação. Lá embaixo, as 6 pessoas veem inúmeros golfinhos nadando ao redor delas. Aaron Salt diz que eles estão animados para ver humanos e que não há nada a temer. Então Salt leva Barclay para um lugar mais afastado. Barclay percebe que os outros 5 não estão mais com eles. Salt o tranquiliza e diz que não há motivo para preocupação. Agora são apenas os 2. Ela conversa com ele em particular. Barclay pergunta por que ela o escolheu. Salt responde que nem ela mesma sabe, mas que a alma dele é pura. Por isso ela o escolheu. Ela diz que consegue ouvir a voz do coração dele. Salt toca nele e diz que ele é forte. Barclay pergunta se pode tocá-la. Ela permite. Enquanto os 2 se aproximam, o momento quase se torna íntimo. Antes que os outros cheguem, o grupo continua avançando. Salt os leva até um lugar cheio de Homo Aqua. Ela diz: "Este é o lugar onde vivemos. Este é o nosso lar." Nesse momento, Ted dá um passo à frente e diz que trouxe um presente para eles. Ao mesmo tempo, vemos Kate voltando para casa ao lado de Christopher. Inquieta e ansiosa, ela liga repetidamente para a agência, perguntando várias vezes se chegou alguma mensagem vinda do fundo do oceano, mas ainda não há sinal, nenhuma resposta. Apenas silêncio. Kate fica perto da janela olhando para a escuridão quando, de repente, uma luz laser aparece diretamente sobre ela. Antes mesmo que ela consiga reagir, Christopher a empurra com toda a força, salvando sua vida. Alguém está atirando neles. O disparo passa muito perto de Kate, mas atinge Christopher. Ele cai no local e morre instantaneamente. Fica claro, de forma assustadora, que alguém estava tentando assassinar Kate. Ao mesmo tempo, nas profundezas do oceano, Ted entrega a Salt o objeto que trouxe como presente. Mas Barclay entende a verdade quase imediatamente. Aquilo não é um presente. É uma bomba. Uma enorme explosão acontece. A explosão destrói a bolha de água que o cercava. A barreira protetora se rompe e a água do mar invade violentamente o local. O caos explode. Naquele momento crítico, Salt segura Barclay com força,
o abraça e o leva para cima em direção à superfície, salvando sua vida. Ela se recusa a deixá-lo morrer, mas as outras 5 pessoas presas no fundo do oceano não têm a mesma sorte. Todas morrem nas profundezas inundadas. Na superfície, o ataque contra Kate continua. Disparos atingem o local. Desesperada, ela liga para a polícia, gritando que alguém está atirando em sua casa e que precisa de ajuda imediatamente. As unidades policiais chegam rapidamente e conseguem proteger a área, salvando Kate. Mas ela perdeu seu parceiro. Christopher morreu. Dentro da agência, vários oficiais que trabalhavam secretamente recebem uma notícia devastadora. Uma enorme explosão aconteceu no fundo do oceano. Todos os 6 membros da missão são dados como mortos. O luto toma conta da sala. Uma verdade dolorosa fica clara. Ted nunca foi até lá para negociar. Ele foi para provocar conflito, matar e iniciar uma guerra. Essa é a realidade cruel da política. O atirador que disparou contra Kate é neutralizado pela polícia. Kate também é informada sobre a explosão submarina e sobre a suposta morte dos 6 membros. A notícia se espalha rapidamente por todos os canais de mídia. A família de Barclay assiste à transmissão. Acreditando que ele morreu, Bárbara e a filha dele desabam em lágrimas. Ao mesmo tempo, um vídeo chocante viraliza. Nele, Salt aparece afirmando que eles mataram os 6 humanos e os deram de comida para seus filhos. Mas o vídeo é claramente falso. Mesmo assim, o público acredita. A revolta explode. A humanidade se volta contra os Homo Aqua, alimentada pelo medo e pelas mentiras. Enquanto isso, a verdade é totalmente diferente. Salt chega à superfície, tendo conseguido trazer Barclay de volta com vida. Um helicóptero chega para resgatar Barclay, mas Salt, a Homo Aqua, é capturada. Barclay imediatamente explica tudo. Ele revela que o presente de Ted era, na verdade, uma bomba, que Ted causou a explosão e que Salt salvou sua vida. Ele também conta toda a verdade para Kate. Barclay descobre o vídeo viral e afirma com firmeza: Salt jamais faria algo assim. Ela me salvou. Ele tem certeza de que existe uma organização muito maior por trás dessa manipulação. Mais tarde, Kate descobre que o homem que atirou nela se chamava Nichols. Tomada pela culpa e pela dor, ela desaba. Ela se pergunta por que todos estão tentando destruí-la quando tudo o que queria era fazer o bem. Finalmente, a verdade começa a surgir. Ted e o assassino que atacou Kate. Ambos pertencem ao mesmo grupo ligado a Kate, um poderoso investidor dono de uma enorme empresa petrolífera. Kate não quer que os Homo Aqua existam no fundo do oceano. Ele quer eliminá-los e enterrar essa missão para sempre. Kate é do Reino Unido, e as autoridades britânicas querem capturar os Homo Aqua e transformá-los em armas. Mas o destino reage. Enquanto Kate está sozinho em casa, uma pessoa desconhecida invade o local e atira nele, matando-o. Do lado de fora da casa, aparecem as palavras AS2O, indicando que o assassino pertence à organização AS2O. Salt é transportada de helicóptero e trancada dentro de um caminhão. Barclay está presente e não consegue entender por que Salt está sendo presa. Depois de ela salvar sua vida, ele conversa com o motorista do caminhão, que por acaso é seu amigo. O motorista comenta amargamente que ontem Barclay andava livremente pelas ruas e hoje é um embaixador. Barclay pergunta para onde o caminhão está indo. O motorista responde que não sabe ao certo, mas os rumores dizem que a criatura será usada em experimentos, aberta e testada. Barclay se recusa a permitir isso. Usando sua autoridade como embaixador, exige as chaves. O motorista hesita, mas entrega. Quando Barclay começa a dirigir, a policial Hannah ameaça atirar nele caso continue. Barclay aponta para a presença da mídia. Ela não pode atirar diante das câmeras. Então ele dirige o caminhão diretamente para o rio. O container se solta. Salt escapa. Barclay pula no rio atrás dela. A polícia procura desesperadamente, mas não consegue encontrá-lo porque os Homo Aqua o levaram. Vemos Kate em choque ao descobrir que Salt escapou novamente e que desta vez Barclay desapareceu junto com ela. De repente, alarmes começam a tocar. Todos são informados de que vários Homo Aqua estão se aproximando através das tubulações submarinas para se comunicar. Os preparativos de emergência começam imediatamente. Kate corre para o local. Lá, ela encontra um Homo Aqua chamado Tid. Ele está furioso, acusa a humanidade de invadir o lar deles e provocar uma explosão. Ele exige saber onde está Salt. Se ela não for devolvida, declara que a guerra será inevitável. Ao mesmo tempo, vemos Salt e Barclay juntos perto da margem de um rio. Ela salvou a vida dele. Agora ele salvou a dela. Os dois seguem juntos. Na reunião,
Tid continua suas ameaças e até fala sobre apagar a civilização humana da Terra. O terror se espalha pela sala. As autoridades decidem que Salt precisa ser entregue, mas primeiro precisam encontrá-la. Salt e Barclay se escondem dentro de uma fábrica abandonada. Eles conversam em silêncio. Barclay pergunta por que ela o beijou. Salt responde que não o beijou. Ela apenas lhe deu oxigênio. Ela respira pelas guelras. Humanos não possuem guelras. Se Barclay tivesse guelras, poderia viver com ela. Então os dois se beijam novamente. Desta vez, de verdade. O vínculo entre eles se aprofunda. Barclay diz que precisam deixar o país e entrar em contato com Kate, porque ela é a única pessoa capaz de ajudá-los. Salt concorda. Ela sente que a alma de Kate é boa. Eles atravessam túneis, dominam um homem, pegam seu telefone e Barclay liga para Bárbara. Ele conta que está vivo, escondido e com Salt. Pede que ela leve um carro secretamente até uma ponte. Mas as forças militares já cercaram a casa de Bárbara e escutaram tudo. Kate é informada sobre o encontro na ponte. Determinada, ela ordena a captura de Salt. O exército britânico também se mobiliza. Kate liga para o general britânico e ordena que recue. Ele se recusa. Pelas palavras dele, Kate percebe a verdade assustadora. A explosão submarina e o vídeo falso foram organizados por esse general britânico. Ele quer transformar Salt em uma arma. Na ponte, Barclay e Salt chegam. Barclay vê o carro e acredita que sua família está lá. Bárbara o avisa que é uma armadilha. Mas é tarde demais. As forças militares cercam os dois lados. Exército do Zewa de um lado, exército britânico do outro. Eles separam Barclay de Salt. Barclay grita para Salt correr e pular no rio. Os soldados apontam as armas. No instante em que vão atirar, Salt grita. O som cria uma vibração violenta. A onda de choque rompe os tímpanos de todos. As armas caem no chão. Aproveitando a chance, Salt escapa. Ela mergulha no rio e desaparece. Logo depois, perto da praia, um grande número de Homo Aqua emerge da água. Entre eles, um Homo Aqua segura algo parecido com uma concha e começa a soprá-la. É assim que o som ecoa. Todos os cães da cidade próxima o escutam. Atraídos pelo som, os cães começam a latir e correr até a praia, onde os Homo Aqua os capturam. Pouco tempo depois, acontece outra reunião. Durante o encontro, os humanos declaram que os Homo Aqua não podem comer os cães. Tid responde duramente: "Eis, vocês comem nossos peixes. Então por que não podemos comer os cães humanos?" Ele diz que os peixes são a família deles. Assim começa uma discussão intensa entre Homo Aqua e humanos. Kate presencia tudo. Ela começa a perceber que os Homo Aqua estão jogando algum tipo de jogo e planejando algo muito maior. Ao mesmo tempo, ela começa a ter visões de Christopher. Ele aparece para ela em todos os lugares. Por causa disso, Kate procura sua psiquiatra e conta tudo. Ela diz que não sabe mais o que fazer. Christopher aparece até dentro da casa dela. É como se ele estivesse chamando por ela. Mesmo assim, insiste que quer continuar na unidade e concluir seu projeto. Ela pede medicamentos, mas a psiquiatra se recusa. Diz que Kate não está mais apta para o trabalho porque sua mente se tornou instável e que deveria tirar licença. Kate recusa imediatamente. Ela ameaça revelar o relacionamento ilegal da psiquiatra. Sob pressão, a médica assina o relatório declarando Kate apta. Kate retorna imediatamente ao trabalho. Avisos são enviados ao público para se manter longe do mar. Enquanto isso, Barclay continua treinando em uma piscina. Os médicos realizam exames repetidamente porque ele sobreviveu ao impossível. Ele desceu cerca de 8 quilômetros no oceano e voltou vivo. Ninguém entende como isso aconteceu. Por isso continuam fazendo testes nele. Mas Barclay não sabe o que as autoridades realmente planejam. Ele é colocado em um hotel sob segurança pesada. Praticamente uma prisão domiciliar. Não pode sair. Como recebeu várias ameaças, sua segurança é extrema. Toda refeição entregue a ele é testada pelo próprio Barclay para garantir que não está envenenada. Só depois ele come. Barclay se sente confortável apenas dentro da água. Por isso passa grande parte do tempo tomando banho. Kate, trabalhando com sua equipe, descobre que após a morte de Kate, surgiu uma palavra: Severance. Pessoas poderosas vêm discutindo isso, mas ninguém sabe o verdadeiro significado. Então um homem chamado Bellow chega com informações chocantes. Ele explica que o gelo da Antártida e do Ártico está derretendo rapidamente. Grandes geleiras estão colapsando no mar, e isso está acontecendo por causa dos Homo Aqua. Uma geleira inteira já derreteu. Se todo o gelo desaparecer, o nível do mar subirá 100 metros. Tudo será inundado. Kate entende imediatamente. Os humanos não podem vencer essa guerra. Os Homo Aqua controlam a água. Os humanos não. As negociações recomeçam. Perguntam aos Homo Aqua por que estão derretendo as geleiras. Eles respondem calmamente que despertaram apenas há 5 anos. E mesmo naquela época, os humanos já estavam derretendo as geleiras sozinhos. Os humanos começaram isso, não eles. Quando os humanos imploram para que parem,
os Homo Aqua dizem que não podem. Mais tarde, Barclay é levado sob forte segurança a um café, onde sua filha e Bárbara estão esperando. Sua filha chora ao vê-lo. Barclay confessa para Bárbara que se apaixonou por uma Homo Aqua chamada Salt. Ele sente uma conexão profunda com ela. Todas as noites, depois que todos dormem, ele escapa do hotel, congela as câmeras, sai escondido, dirige até o mar e mergulha, chamando o nome de Salt, esperando que ela o ouça. Mas ela nunca aparece. Isso o destrói completamente. Ele começa a chorar. Bárbara e a filha tentam consolá-lo, os mesmos que querem eliminar os Homo Aqua. Eles se reúnem e decidem que agora usarão Severance. Evil e Aten. Harry afirma que não sabe e que nunca ouviu essa palavra. Kate insiste. Ela acredita que Kit foi assassinado deliberadamente e não por manifestantes, como Harry afirma. Furiosa, ela promete descobrir a verdade, mesmo que Harry perca o cargo no futuro. Ela sai dali. Imediatamente, Harry liga para o general e envia uma mensagem. Mais tarde, o guarda leva comida ao quarto de Barclay. Quando Barclay se distrai, o guarda troca secretamente o aparelho usado para testar venenos por um falso. Barclay verifica a comida, não encontra nada, bebe um pouco e então desmaia. Homens vestidos de branco entram no quarto. As câmeras são congeladas. Dentro de uma cápsula selada, eles realizam testes em Barclay e injetam nele algo letal. Depois de terminar, vão embora. Barclay acorda pensando que apenas dormiu. Como faz todas as noites, ele vai até o mar e chama o nome de Salt. Desta vez, Salt finalmente aparece. O motivo é revelado. Dispositivos do governo colocados debaixo d'água estavam bloqueando a voz de Barclay para que ela não chegasse até Salt. O primeiro-ministro Harry os desligou secretamente. Barclay encontra Salt, a beija e pergunta onde ela esteve. Salt explica que estava no Portal Sul. A guerra ameaça tanto os humanos quanto os Homo Aqua. Seu povo está derretendo geleiras. Ela pede que Barclay vá embora imediatamente, encontre alguém em quem confie e envie um sinal chamado Accord. Se ele demorar, será tarde demais. Barclay corre até Kate e conta tudo. Explica que Salt pediu para enviar o sinal Accord. Kate não sabe o que isso significa, mas imagina que possa ser algum tipo de instrumento. Mesmo assim, eles reproduzem o sinal no oceano, onde os dispositivos estavam instalados. O sinal se espalha pelos mares. As ondas violentas se acalmam, mas nenhuma resposta chega. Eles esperam. Horas passam. Nada acontece. Então cenas horríveis começam. O corpo de um Homo Aqua morto aparece na costa da Espanha. Logo depois, corpos começam a surgir em praias e rios do mundo inteiro. Até em Londres. Não milhares, milhões. Parece que 90% dos Homo Aqua morreram. As televisões mostram apenas essa notícia devastadora. Barclay fica destruído, acreditando que Salt morreu. Em um laboratório, os pesquisadores descobrem a verdade. Era um vírus. Como os Homo Aqua são interligados entre si, o vírus se espalhou rapidamente, bloqueando suas guelras e causando sufocamento. Kate percebe que Severance era um vírus criado para matar os Homo Aqua. É revelado que os generais envenenaram Barclay. O vírus foi transmitido para Salt quando ela o beijou. Dela, espalhou-se para toda a comunidade Homo Aqua. Mais tarde, sinais aparecem nos computadores. Alguns Homo Aqua ainda estão vivos e querem se comunicar. Barclay é preparado novamente como embaixador. 3 Homo Aqua chegam. Uma delas é Salt. Lágrimas enchem os olhos de Barclay. Ela está viva. Barclay pede desculpas. Salt responde que os humanos venceram a guerra. 90% do seu povo morreu. Barclay oferece proteção e território no mar, mas Salt recusa. Ela revela que os Homo Aqua possuíam uma tecnologia que os humanos jamais conseguiriam alcançar. Eles descobrirão quem liberou o vírus, e essa pessoa já está sentada dentro do salão. O medo toma conta do primeiro-ministro e da general. Salt declara que aquela é a última reunião. Então vai embora. O vidro começa a quebrar. Água invade o salão. Barclay permanece ali. Hannah manda que ele saia. O caos explode. Mais tarde, Kate descobre através do médico que Barclay está mudando internamente. Ela corre para salvá-lo de uma multidão enfurecida e o leva até a praia. Barclay entra na água, chama por Salt. Ela surge. Os dois se beijam. Então Barclay se transforma. Guelras aparecem. Agora ele consegue respirar debaixo d'água. Barclay pergunta o que Accord realmente significava. Salt explica que era um tratado entre humanos e os habitantes do mar. Uma chance de coexistência. Mas chegou tarde demais. Ainda assim, existe uma última esperança. Humanos e Homo Aqua podem se tornar um só. Barclay e Salt mergulham juntos no mar, finalmente unidos. Kate fica sozinha, enquanto caminha pela praia. Um corredor joga uma garrafa plástica no mar. Kate exige que ele a recolha. Quando ele se recusa, ela saca a arma. Assustado, ele obedece. Esse momento mostra o estado mental deteriorado de Kate após a morte de Christopher. E assim a série termina.